Olá a todos. Neste tutorial veremos como fazer um objeto se desintegrar de forma prática usando a versão 4.3. Vamos lá. Eu vou excluir o cubo. Vou adicionar na área uma mesh do tipo Monkey, é a nossa macaquinha Suzana. Vou pressionar o botão do meio do mouse e vou dar um giro orbital aqui na área. Vou aplicar na malha o Ctrl 2, que me permite fazer uma subdivisão rápida aqui, que é o Subdivision Surface. Se vocês olharem aqui nos modificadores, já está aqui. Vou fechar por enquanto. Eu vou adicionar nesse objeto um sistema de partículas e vou configurar esse sistema de partículas para funcionar com a desintegração. Então aqui em Emit, o número de partículas eu vou deixar aqui em 16.000 e vou iniciar o processo de emissão de partícula a partir do frame 10. Vou finalizá-lo no frame 200. Lifetime aqui, que é o tempo de vida da partícula, eu vou deixar em 50. O Lifetime Randomize eu vou deixar aqui em 1. Vou abrir essa guia chamada Source. Vou utilizar a opção de Faces e vou usar essa opção aqui, Use Modifier Stack. Distribution eu vou mudar de Jitter para Grid. Vou habilitar o Invert Grid. Resolução aqui vou deixar em 40. E o Random, cá embaixo eu vou deixar em 1. Vou correr até a guia denominada Velocity, que é a velocidade da emissão. Vou deixar esse Normal aqui com o fator em 0 e vou descer até essa opção chamada Rotation. Vou habilitar, abrir a guia, vou deixar esse Randomize aqui com 1 e vou habilitar a opção Dynamic. Posso fechar aqui o Rotation. Vamos correr até a nossa guia cá embaixo, que é a guia de Field Weights, que são os campos de força. Vocês vão ver aqui a opção Gravity, vou deixar em 0 e fecho. Vou agora abrir a guia denominada Render. E onde tem o Render As como halo, eu vou mudar para nenhum, None. Já tenho aqui a configuração que eu pretendo junto ao efeito que eu quero dar aí na minha área principal. Para poder fazer o efeito funcionar com a desintegração, eu vou adicionar dessa vez um modificador que vai ser um modificador físico do tipo Explode. No Explode eu vou desabilitar essa função aqui, Did. Todos os modificadores já estão aqui. E para fazer o nosso efeito funcionar aqui de modo prático, eu vou adicionar na área um objeto Force Field, que é um campo de força do tipo Turbulence. Esse Turbulence eu vou entrar aqui nas propriedades físicas. Tá ele aqui. Em Straight, que é a força, eu vou deixar aqui em 9. O ruído eu vou deixar com 1 cá embaixo, que é o Noise Amount. Pronto, com todo esse procedimento feito, vou olhar agora para a área, eu vou dar um player e vocês começam a ter, a partir do frame 10, a desintegração total do objeto de modo prático aqui no Blender 3D. Só, pessoal, que eu quero fazer com que essa desintegração ela corra para um determinado lado. Então aqui eu posso adicionar no efeito outro objeto Force Field. Dessa vez eu vou usar o Wind, que é o vento. Vou utilizar a rotação dele aqui pelo fator Y, RY. Vou deitá-lo nessa direção aqui. Vou selecionar o transformador de cor vermelha, que é o eixo X. Vou trazê-lo para cá. E aqui eu posso selecionar a setinha amarela e esticar um pouquinho para dar mais força no efeito do vento sobre a nossa desintegração. Voltando agora dando player, vocês vão ver o efeito correndo nessa direção, se vocês olharem aqui de frente. Eis aí a desintegração fácil e rápida de um objeto junto à área 3D. Aqui vocês podem direcionar o vento para qualquer ponto cardial da área 3D e ele vai fazer com que essas partículas corram na direção do campo de força denominado Wind. Tá? Eu gostaria de adicionar mais um objeto aqui na área. Dessa vez vou adicionar uma UV Sphere. Vou deixar essa UV Sphere aqui. Se eu der um player, as partículas correm. Eu gostaria também de fazer essa esfera desintegrar baseado no que eu fiz aqui na macaquinha. Para poder transferir as propriedades que eu criei para essa macaquinha na esfera, eu seleciono primeiro a esfera, com o Shift eu seleciono a macaquinha. Cursor na área, uso o atalho Ctrl L e aqui eu vou linkar o quê?
copiar os modificadores. Agora, se eu der um player, você vai ver tanto a esfera como a macaquinha sofrendo o efeito de desintegração. Vou trazer um pouquinho mais para o meio. Vou voltar do passo zero. E aqui, ó, tenho um resultado prático, utilizando alguns poucos recursos para fazer esse efeito. Fica então a dica aí para vocês poderem aproveitar e utilizar a criatividade para fazer algo interessante em algum projeto que vocês estejam desenvolvendo aí no Blender 3D. Bom final de semana para vocês e um forte abraço. Sucesso aí!